espiritual, uma porta entre dois planos. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Néctar, onde vamos beber direto dessa fonte. Levando os pensamentos a Deus, a Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, de amor, de carinho, de proteção, de misericórdia. Aqui estamos reunidos em Teu nome para mais um momento de união e de harmonia com os trabalhadores do bem, com os mentores, com os nossos guias, onde estaremos aqui abrindo os nossos corações e mentes para recebermos orientações, inspirações e os conhecimentos da vida, do amor e da luz. Obrigada, Senhor, pela minha escolha. Obrigada, Senhor, por eu estar aqui, pela oportunidade de estar aqui. Assim, Pai da vida, é que te agradecemos e te pedimos a permissão para darmos início ao 22º Seminário Ramatiz, dando todos juntos. Graças a Deus. Diamante bruto e o ser humano. Diamante bruto e o ser humano. Durante o processo de aperfeiçoamento e expansão de sua consciência, o espírito tem de sofrer as injunções naturais do mundo onde atua. E essa luta, através da organização carnal, provoca reações pacíficas ou rebeldes, calmas ou dolorosas, que servem de aprendizado no campo da vida eterno do espírito. O homem, no estágio rudimentar de sua evolução, pode ser comparado ao diamante bruto espiritualmente. Porém, para eliminar as impurezas, perder as arestas dos defeitos anímicos e atingir a beleza radiosa do brilhante, precisa do atrito do esmeril, da dor e da ação desse lapidário incomparável, o tempo. Nos mundos mais evoluídos, usa a camurça macia do amor, traduzido em serviço ao próximo. Trecho tirado da obra Sob a Luz do Espiritismo. Diamante bruto e o ser humano. Interessante, né? Existem outros universos além do que conhecemos? Sistemas solares idênticos ao nosso, com orbes dentro de outros orbes, individualidades idênticas às que possuímos, vivendo em planetas paralelos aqui à Terra e assim por diante. Se tudo isso é verdade, por que não podemos ingressar nesses outros mundos? Onde, afinal de contas, eles estão? Como os cientistas que neles acreditam
chegaram às suas conclusões. Caso realmente existam, poderiam ser interpretados como sendo os planos astrais, celestiais ou espirituais pregados pelas religiões? Médico formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, cirurgião geral e oncológico e mastologista. Título de mestrado em cirurgia gastroenterológica pela Universidade Federal Fluminense. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Curso de aperfeiçoamento em cirurgia oncológica no Centro de Cancerologia Léon Bérard, Lyon, França. Professor de Clínica Cirúrgica da Escola de Medicina Souza Marques. Cirurgião do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Escritor e expositor espírita. Para falar sobre o tema planos espirituais ou universos paralelos, convidamos o Dr. Paulo César Frutuoso, do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Seja bem-vindo. Bom dia. Olha, toda vez que eu venho aqui, eu me lembro do meu pai, Eduardo Frutuoso, durante 50 anos, o principal médium vidente do lar de Frei Luís. E toda vez que ele chegava aqui, ele via aqui Frei Luís e Ramatiz, unidos, olhando por todos. Imensamente grato pela lembrança do nosso nome, de nós estarmos aqui divulgando um pouco das observações, dos estudos, das pesquisas que nós fizemos ao longo de, até agora, 47 anos como membro do Lar de Frei Luís. Esse currículo aí que foi lido, isso tudo vai ficar aqui, hein? Quando eu passar para o lado de lá, eu não vou levar nada. Então, quando eu chegar do lado de lá, o que vai acontecer com todos nós, vai contar o que eu fiz. Eu levei o sofrimento ou eu levei felicidade a alguém? E também aquilo que eu falei, levei o sofrimento ou levei felicidade a alguém? E até o que eu pensei. Pelo pensamento, que é vibração, que é átomo, que é energia, eu levei sofrimento ou levei felicidade a alguém? Então, o que eu tento hoje, quando olho para trás, me parece que isso acontece com todos nós. Puxa, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo, eu não devia ter pensado aquilo. Então, nós estamos aí num estágio de recuperação. Pelo menos nós temos a terceira revelação na nossa vida. Eu tenho o espiritismo na nossa vida, na minha vida. E outra coisa, se eu não tivesse visto o que eu vi, vocês nem saberiam que eu existo. E aí, como eu sempre falo, ou eu me volto para a esquerda e saio correndo, ou me volto para a direita e vou buscar na ciência e na história se alguém viu. Quando me voltei para a direita, até prêmios Nobel viram. Então, nunca mais parei de estudar, de pesquisar, e não sei até onde vai, mas eu acho que isso não tem fim. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer nas últimas imagens que eu apresentarei. Outra lembrança. Aprendizado é repetição. Então, provavelmente, alguma das imagens que eu colocarei aqui, alguns de vocês, ou todos, já viram. Mas aprendizado é repetição. É o que eu falo para os meus alunos sempre. Bom, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não sou um bem-aventurado, sou um mal-aventurado. Porque eu precisei ver para crer, tá certo? Então vocês estão vendo um Tomé moderno. Eu precisei ver para quê? Se eu não tivesse visto, não tinha escrito nada. Aliás, nós estamos em família, não estamos? Meus entes queridos, vocês querem saber por que eu comecei a escrever? Olha, eu estava atendendo a pobreza da região lá no ambulatório do Lar de Frei Luís.
Aí, 1995, hein? Chegou um funcionário e disse: doutor Paulo César, o doutor Rocha Lima, presidente, já está com 93 anos, escreveu 9 livros, deixou todo o arquivo para escrever o 10º, mas na idade que ele está não vai sair nada. Ele só está vivo porque o senhor colocou uma sonda no estômago dele e nós já estamos alimentando ele por essa sonda há 1 ano. O senhor não quer escrever, não? Eu? Você está maluco, cara? Eu não sou escritor. O senhor não quer nem ver, não quero ver nada. Doutor Paulo César é um arquivo importante, quem sabe? Onde é que está? Está lá na sala dele, me levou na sala dele, uma bagunça completa. Nem mesa nem cadeira tinha. Cara, nem mesa nem cadeira, papel para cá, artigo para lá, livro para cima, fotografia para baixo. Cadê o arquivo? Está naquela pasta de papelão no chão. 2 horas da tarde, sentei e abri a pasta de papelão. Quando era 6h30, 4 horas e meia depois, ele voltou. Doutor Paulo César, já está de noite, o senhor não acabou não? Quem está falando? O senhor está aqui há 4 horas e meia. Cara, eu fiquei tão atraído, tão absorvido pelo que eu estava lendo, que esqueci do tempo. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, esse trabalho é extremamente importante, não é para mim não. Bom, pelo menos nós tentamos. Tá bom. Aí levanto para sair. Quando eu levanto para sair, eclode na minha cara uma folha de papel. Nessa folha de papel estava uma mensagem captada por Francisco Cândido Xavier em 1956, e nós estávamos em 1995. Título da mensagem, enviada por Humberto de Campos: Nos domínios das trevas. Aí um líder das trevas reúne todos os seus subordinados, cada um comandando uma vertente, para que deem sugestões sobre o que fazer contra o espiritismo que estava tomando conta do planeta e da humanidade, que eles consideram propriedade deles. O senhor aí, o líder da falange da inveja, qual é a sua sugestão? Negada. O senhor aí, o líder das falanges da violência, qual é a sua sugestão? Negada. O senhor aí, líder das falanges da traição, qual é a sua sugestão? Negada. E foi perguntando para uma, todos foram negados, até que chegou na última. Sabe quem era o líder da última? O líder das falanges da preguiça. Cara, estão me mandando alguma mensagem. Excelência, vamos fazer o seguinte: vamos intuir na mente dos espíritas que o espiritismo é verdade, que Jesus é o Cristo planetário da Terra e que tudo que está sendo trazido pelos médiuns através do espiritismo vai salvar a humanidade. Espera aí, tu está jogando do nosso lado, tu está jogando contra nós. Do seu lado, excelência, mas você está defendendo exatamente o que nós queremos combater. Excelência, deixa eu concluir. Conclua. Vamos intuir tudo isso na mente dos espíritas, mas vamos intuir também que não precisa ser nessa encarnação não, pode ser nas próximas. Olha, cara, eu não vou prometer que eu vou escrever esse trabalho, eu vou tentar. Isso foi em 1995. Eu trabalhei até 2003, 2020 e 2013. 2013 saiu o primeiro. De 2013 até agora, 10 livros foram editados. Eu estou tentando trabalhar no 11º. Parece que eu tenho a obrigação de escrever 12. Não sei se eu vou continuar encarnado, mas se der, vamos até onde eu consigo. Então eu conto com as preces de vocês, porque a minha missão não é mole não, tá? Bem, então, olha o que me empurra para frente, a curiosidade científica. É o denominador comum de qualquer médico. É isso que nos empurra. A curiosidade, por exemplo, pelo fenômeno vida, que é de uma complexidade assustadora, não é? Bem, olha aí. Por enquanto, hein? E aí a minha vida virou um furacão, porque o primeiro passou de 100, parece 500 mil cópias vendidas, está traduzido para o inglês, para o espanhol, para o italiano, para o francês, para o alemão, e sei lá onde vai parar. E aí comecei a ir para várias partes do mundo, falar o que eu estou falando aqui para vocês. Tamanha é a necessidade de saber quem somos, de onde viemos e para onde que nós estamos indo. Onde é que estão os nossos entes queridos? Continuam vivos, mais vivos do que nós. Bom, então vamos lá. Esse é o título da nossa apresentação hoje. Planos espirituais ou universos paralelos? Qual o conceito desses universos paralelos? Infinitos universos. Cara, se existem infinitos universos criados por um tal Criador chamado Deus,
Como é que eu vou entender um ser desse? Impossível. Agora só tenho certeza que ele existe. Porque o multiverso não pode ser obra do acaso, nem o fenômeno vida pode ser obra do acaso. Só que não dá para me entender. Mas eu vou entender. Eu sou imortal. Vou pegar uma vítima aqui. Você. Como é que estará seu conhecimento científico e tecnológico daqui a 100.000 anos? A senhora, então, daqui a 100 milhões de anos. Meu amigo aí, daqui a 100 bilhões de anos. Não adianta fugir. Todo mundo aqui está condenado à imortalidade. Não adianta fugir. Todo mundo aqui está condenado à perfeição. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vão adquirir cada vez mais conhecimento, embasado em sabedoria, e se sentirão cada vez mais felizes, porque vão poder cada vez melhor praticar o amor, em benefício do semelhante e em benefício da natureza do planeta que nós habitaremos. E não será só esse aqui não, porque existe vida em todo o universo. E os nossos cientistas sabem disso. Certo? Bom, então, interpenetrantes uns pelos outros, sendo que em cada um desses as pessoas podem ter uma vida muito parecida ou muito diferente do que estamos acostumados no universo que habitamos. Bom, aí, olha, vocês estão percebendo que o que me prende é a ciência? Se alguém procura, doutor Paulo César, nós queremos que o senhor fale sobre as bem-aventuranças do perdão. Estou fora. Nós queremos que o senhor fale sobre o Sermão da Montanha. Estou fora. Isso eu leio e escuto. O que me empurrou para dentro dessa estrada foi a ciência, tá certo? Bom, o que os nossos cientistas perceberam? Erwin Schrödinger. Num determinado momento, um desses elétrons que está girando em torno do núcleo desaparece. E depois reaparece. Vai reaparecer na mesma órbita ou em outra. Enquanto ele está desaparecido, onde é que ele está? Aí reúne-se gamas de cientistas, olha para cima, olha para baixo, olha para a esquerda, olha para a direita. Só tem uma explicação. Quando esses elétrons estão desaparecidos, ingressam em um universo paralelo ao nosso. E depois voltam para cá. Então aqui que começa essa história. Então os tais universos paralelos existem. Bem, mas como interpretar universos que se interpenetram pelos outros? Eu sempre que falo isso, coloco a palavra desse cientista Steven Weinberg. Ele compara os universos paralelos como estações de rádio. Se você tiver com rádio aqui e ligar na Rádio Globo, tu vai ouvir a Rádio Globo. Então por quê? Porque aquele rádio está conectado, está sintonizado com a estação da Rádio Globo. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, todas as estações de rádio do mundo estão aqui dentro dessa sala. O rádio só está pegando a Rádio Globo porque está conectada com ela. Nós somos o rádio. E estamos nessa encarnação conectados com esse universo. E à medida que formos evoluindo, vamos nos conectando com outros universos. À medida que formos evoluindo e nos purificando e nos tornando melhores do que somos hoje, vamos habitando universos menos, assim, densos como o nosso, ou menos densos em questão de mundos. Estamos habitando um mundo de provas e expiações que está no segundo degrau da evolução, em vias de transição para um planeta de regeneração. Então, nós somos a estação de rádio. Aí a coisa fica um pouco menos difícil de compreender, tá? Então, isso que vai acontecer comigo isso aqui, é o meu carro. Quando terminar, eu vou pegar meu carro e vou para casa. O que eu vou fazer quando chegar em casa? Eu vou saltar do carro. Isso aqui é um carro que eu preciso para interagir com esse universo. Esse vai ficar por aqui, vai se degradar, moléculas e átomos entrarão na constituição de outros corpos orgânicos e inorgânicos, mas eu tenho um segundo componente, cara. E energético, vital, transmissor de vida a esse veículo e imortal. Vocês não vão me ver? Claro. Agora, os elementos que estão constituindo esse corpo são os mesmos que estão constituindo esse. Só que os átomos que estão aqui estão num plano de vibração mais elevado. Então, vocês não vão me ver, nem vão me ouvir, a não ser que tenham alguma sensibilidade mediúnica, de acordo com a genética de cada um de nós, principalmente a genética conectada, relacionada com a glândula pineal ou epífise. Bom, e aí o que acontece? Eu acho que na hora que eu deixar esse corpo aqui,
eu vou ingressar num universo paralelo a esse, que é o que eu acho que a religião chama de plano espiritual, plano celestial, plano astral. Para mim, isso tudo hoje é sinônimo. Umbral também. Então, agora, o umbral está começando aqui na crosta terrestre, tá? Se alguém está com medo de ir para o umbral, já está no umbral. Para todo lado que você vê sofrimento. Você sabe o que aconteceu comigo, meus entes queridos? Estamos em família. Quando estava chegando aqui, tive uma crise de choro. Sabe por quê? Porque aqui pertinho tinha uma senhora sentada na calçada com uma criança no colo. E até onde eu percebi, ela passou a noite com aquela criança no colo, sentada na calçada. Vejam como isso nos toca. Como eu fico ansioso em ver as verdades trazidas pela terceira revelação permearem o planeta inteiro. O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades aos países islâmicos, onde elas são consideradas seres inferiores, não podem nem mostrar o rosto? Vão ser trucidados, queimados, crucificados, esquartejados. Isso aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí há 2000 anos. É a vertente religiosa mais numerosa do planeta. O espiritismo está com 168, 169 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2000 anos? Principalmente com as suas conexões científicas. E nós vamos ver isso acontecer. Nós somos todos imortais. O espiritismo é uma dádiva na nossa vida. E outra coisa, somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E até onde eu percebo, a função desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Porque é a vertente religiosa que tem a ciência junto consigo. Então não acreditamos em milagres, nem acreditamos em sobrenatural. Acreditamos em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. Dentro dessas múltiplas teorias dos universos paralelos, quais as que se encaixam mais precisamente naquilo que eu acredito? A chamada teoria dos universos em membranas ou umbranas. Sabe por quê? Porque, segundo essa teoria, a distância entre dois universos é somente de um átomo. Um átomo. E se interpenetram pelos outros. Então, se for possível o teletransporte de espíritos, como vocês sabem que eu cansei de ver, de um universo para outro, essa teoria da distância somente de um átomo vai ajudar, vai ficar menos difícil. Bem, os espíritos desencarnados então habitam universos paralelos ao nosso? Teoricamente, sim. Eu sou muito cuidadoso, estou colocando como hipótese. Quando passar para o lado de lá, vou ter certeza. Mas a minha hipótese, ela é muito assim consistente dentro da minha mente, dentro do meu raciocínio. A ciência admite ser possível o teletransporte, por exemplo, de seres vivos entre dois universos paralelos? Não, por enquanto só em teorias de ficção. Sabe por quê? Porque nós temos octilhões de átomos nos nossos corpos. Então, como é que a ciência vai acreditar que isso é possível? Sabe por que não acredita? Porque a quantidade de energia necessária a tal fenomenologia é inacreditável. E essa energia está dentro de cada um de nós. E essa energia está dentro de cada um de nós. Bem, a única coisa que a ciência conseguiu teletransportar até agora foram elétrons e fótons, mais nada. Então, se não conseguiram, principalmente em laboratórios chineses, como é que eles vão acreditar que um ser vivo com octilhões de átomos pode ser teletransportado? E outra coisa, você tem que levar em consideração uma avaliação científica chamada princípio da incerteza. Princípio da incerteza. Porque você, para teletransportar alguma coisa de um universo para outro, você vai ter que saber aonde está cada elétron e a sua velocidade. Mas pelo princípio de incerteza, isso é impossível. Ou você sabe onde está o elétron, ou você sabe a sua velocidade. As duas coisas ao mesmo tempo é impossível. Quantos elétrons existem em octilhões de átomos? Que inteligências comandam tal fenomenologia? É possível você imaginar que inteligências são essas? Não, mas elas existem. E me parece que dentro da nossa evolução, nós nos tornaremos tais inteligências. Podem os espíritos se teletransportarem de seus universos e aqui aportarem materializados? Sim, foi isso que eu vi. Se eu não tivesse visto e não tivesse testemunhado e se eu não tivesse escrito isso, ninguém aqui saberia que eu existo. Bom, e aí eu me voltei para a esquerda. Olha a quantidade de cientistas que viram isso acontecer.
inclusive prêmios Nobel. Já mostrei isso aqui algumas vezes. Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina em 1912, Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, William Crookes, César Lombroso, pai da medicina forense ou judicial, só tem fera, certo? Só tem fera. O que eles estudaram? Viram, presenciaram, testemunharam, pesquisaram. Os chamados médios de efeito físico, sensitivos, extremamente raros em toda a história da humanidade. Indivíduos que entram em transe mediúnico desmaiam pela produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono, pela glândula pineal, e quando estão nesse estado, começam a expelir pelos orifícios naturais do corpo uma energia batizada como ectoplasma por um prêmio Nobel de Medicina, Charles Richer. Com essa energia, quem está do lado de lá pode se teletransportar e durante alguns momentos se materializar. Então foi isso que me levou a estar aqui. Estão reconhecendo esse médium aí, não estão? Ao lado de uma entidade materializada, feminina, através da ectoplasmia de um médium masculino. Bem, de onde teria sido extraída a tremenda energia utilizada no teletransporte e materialização do Espírito de Jesus? Não existe milagre, não teve ressurreição, teve um teletransporte e uma materialização dele durante 40 dias. E aí começa o pontapé da curiosidade científica me esculhambando. Essas reuniões e essa fenomenologia acontecem na escuridão porque os fótons da luz artificial e natural afetam o ectoplasma, a entidade e o médium. Então, como é que Jesus se materializou até a luz do sol? Durante 40 dias. Você vê a entidade na escuridão porque quando ela sai da cabine, está emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. Se as luminescências que nós conhecemos afetam o ectoplasma, que é fotossensível, por que as luminescências que se desprendem da entidade e das suas vestes não afetam? Só tem uma resposta. São de propriedades físicas de universos paralelos ao nosso e não do nosso. E o que a ciência sabe sobre a ciência e a tecnologia dos universos paralelos? Nada. E o que a ciência sabe da tecnologia e da ciência do nosso universo? Somente 4%. Mais nada. Então, estamos no caminho. Não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. E de onde vem então a energia para ele? Algum médio de efeito físico das proximidades, da natureza, porque todo ser vivo tem ectoplasma, seja vegetal, animal ou hominal, ou então da desintegração do corpo de Jesus, aproximadamente 81 quilos de massa tumoral, 7 octilhões de átomos, e então aí está mais uma vez a referência bibliográfica científica. Não acredito em milagre. Eu me baseio na ciência. Título: A Física do Cristianismo. Olha aí a quantidade de átomos em um corpo com 81 quilos de massa física. 7 a 8 octilhões. 7 ou 8 vezes 10 elevado a 27. E onde é que eles chegaram a essa conclusão? No estudo do Santo Sudário. Para que essa imagem ficasse grafada nesse pano, a conclusão dos cientistas é que, se a matéria presente em 81 quilos de massa física fosse convertida em fótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de 1000 megatons. Isso está dentro de cada um de vocês. Estejam ou não acreditando ou prestando atenção no que está sendo dito. Que às vezes a gente fica preso aí no celular, aí é igual acontece com meus alunos. Aí não consegue captar tudo, mas tudo bem, não tem problema. Mas as imagens falam mais do que 1000 palavras. Olha, se eu soubesse como controlar essa energia existente em mim, 66 mil bombas de Hiroshima, eu acho que eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos em volta de onde eu estivesse. Será que não foi isso que Jesus fez? Segundo Emmanuel, os sistemas solares onde ele se desenvolveu nem existem mais. Então vai chegar um dia que o nosso sistema solar também não vai mais existir, mas nós existiremos. Certo? E como é que estará o nosso conhecimento? Nós vamos conhecer tudo, todas as ciências e toda a tecnologia do nosso universo e do multi-universos existentes também. E olha que a velocidade da ciência e da tecnologia no século XX e no século XXI está sendo mais rápida do que a história da humanidade. Bem, então o que eu acho que aconteceu com ele foi isso. Aliás, acho não, porque nos livros de André Luiz está confirmado. Missionários da Luz, Mecanismo da Benignidade.
Então, aqueles que presenciaram esses fenômenos no final do século XIX e início do século XX não tinham as referências bibliográficas pelas obras mediúnicas captadas principalmente através de Francisco Cândido Xavier e de Valdo Pereira Franco. E olha que o que veio pelo Francisco Cândido Xavier foram informações e testemunhos de um médico. Como eu vi isso acontecer no Latte Frei Luiz, o que eu pensei? Ele é médico, ele descreve nos livros dele o que ele viu do lado de lá. Eu sou médico, descrevo nos meus livros o que eu vi do lado de cá. E se nós juntássemos as duas informações desses dois médicos, vendo a mesma fenomenologia de universos diferentes? Aí saiu mais um livro. Medicina e Ectoplasmia. É um dos 10 livros que nós já escrevemos. Agora, que inteligências são essas? Cara, olha o que é colocado nos livros captados pela psicografia. Eles simplesmente colocam a denominação, mas não tem como você compreender. Eu compreendo que seja uma inteligência crística, até certo ponto sim. Uma inteligência crística consegue organizar um planeta inteiro. Então é uma inteligência igual a de Jesus, que organizou o nosso planeta há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Arquitetos siderais, divinos escultores, mensageiros do invisível, engenheiros da criação, intérpretes da divindade, cristos planetários, e vai por aí afora. Vejam só as denominações que eles nos enviam. Existe alguma explicação, mesmo ainda hipotética, de como tais teletransportes entre universos paralelos ocorreriam? Olha, eu coloco mais uma vez como uma probabilidade, uma hipótese. Os buracos negros ou buracos de minhoca. Muito estranho, né? Os cientistas dizem que se você vir uma minhoca entrar na Terra e reaparecer em outro buraco e não souber o trajeto, você pode considerar que ela desapareceu no primeiro buraco e se materializou no segundo. Ou se desmaterializou no primeiro e se materializou no segundo. Acredito que seja isso que sejam utilizados pelas inteligências que nos acompanham para a ocorrência de tal fenomenologia. Esses buracos negros permitem o encurtamento da distância entre dois pontos do mesmo universo ou na comunicação entre dois universos paralelos. Percebam que eu estou buscando resposta na ciência e isso foi comprovado, inclusive, em laboratório por Hawking. Bem, mas por que não percebemos os outros universos paralelos? Porque estamos limitados pelos nossos pobres 5 sentidos. Seriam necessários o aperfeiçoamento dos que possuímos e outros capazes de captar essas outras realidades. Estão em dimensões diferentes? Agora, uma coisa é certa, nós estamos em evolução. O nosso olho não começou como é. Começou com uma membrana biológica que se contraía na claridade e se dilatava na escuridão. E através de bilhões de anos em evolução, se tornou um dos mais complexos, ou uma das mais complexas estruturas conhecidas pela biologia, que é o globo ocular humano. Agora, só que essa evolução não cessou, nós continuaremos evoluindo. Os nossos cientistas, os nossos geneticistas, calculam que para cada corpo humano seja necessário somente 2% do ADN. Alguns outros estudos já estão levando a 10%. Tudo bem, para que os outros 90%? O que eles estão nos dizendo? Continuamos em evolução, e à medida que formos evoluindo, trechos mais longos do ADN serão utilizados na confecção dos corpos humanos das mulheres e dos homens do futuro, que serão mais perfeitos do que nós. Por exemplo, resistentes a uma série de doenças, como as infectocontagiosas e as alérgicas. E com relação aos nossos sentidos, não entrarão também o desenvolvimento dos sentidos mediúnicos? E se isso acontecesse com o médico? Aonde é que está relacionada essa sensibilidade mediúnica? Com a glândula pineal, que possui determinadas estruturas chamadas cristais de apatita, que já foram avaliados cientificamente e mostraram a possibilidade de captação e de exudação de energia. Mediunidade é energia. Então, de acordo com o número de cristais de apatita em uma glândula pineal, você pode ter uma sensibilidade maior ou menor. E o que determina o número de cristais de apatita? A genética.
Então, me acredito que os médicos do futuro poderão, inclusive, ter as suas glândulas pineais aceleradas nesse desenvolvimento pela engenharia genética. A ciência não para, a tecnologia não para. Bem, de acordo com Stephen Hawking, objetos podem permanecer à borda de um buraco negro e serem vistos como um holograma e depois desaparecem. Desaparecem por quê? Entram dentro do buraco negro e provavelmente vão parar dentro do universo paralelo. Será que não foi isso que aconteceu com Jesus perante os 500 da Galileia? Eles viram ele se elevar, parou num determinado local e simplesmente desapareceu. Pode ter ocorrido, então, um teletransporte dele do nosso universo para outro. Teria o Espírito de Jesus ascendido até a borda de um buraco negro e ali permanecido por alguns momentos antes de ingressar em outro universo? Olha o que esse médium também captou ao lado de uma senhora que estava desencarnando. Ele viu o espírito dela se elevar, ficou durante alguns momentos ligado ao corpo físico através de cordões fluídicos e, de repente, esses cordões fluídicos se romperam e ela se elevou e desapareceu. E ele chegou, inclusive, a ver 2 espíritos recebendo no plano espiritual. Então, vejam que estamos no caminho de compreender como tudo isso acontece. A mesma coisa acontece com aqueles que passam pelas experiências de quase morte. Indivíduos que sofrem um trauma, que estão em anestesia geral profunda, eles se veem desligados dos corpos e veem túneis próximos a eles, túneis de luz. Esses túneis de luz não seriam os chamados buracos de minhoca ou buracos negros em pequenas dimensões? Como entender isso? Não tem como. Nós estamos na fase do empirismo, assim como aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão que as espécies evoluem? Pela observação. Gregor Mendel, como é que ele estabeleceu as bases da genética? Observando ervilhas. Nem microscópio eles tinham. Eu vi isso acontecer durante 40 anos. Entendo? Não, mas vi. Acontece. Só que eu não consigo entender, nem os nossos cientistas, e tal fenomenologia não pode ainda ser repetida em laboratório. Agora, qual é o problema? Bóson de Higgs foi previsto em 1964, só foi confirmado em 2012. Ondas gravitacionais foram previstas por Einstein em 1916 e só foram confirmadas em 2016. O átomo foi previsto em 400 a.C., só foi confirmado em 1803. 400 anos antes de Cristo, hein? Como é que nós estaremos daqui a 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos? Nós somos imortais, então tudo isso será compreendido. Acontece, não sabemos como acontece. Estamos então na fase do empirismo. Bem, que formas possuirão habitantes dos universos paralelos ao nosso? Vou dar um exemplo. Livro O Abismo, autor Ranieri, médium. À nossa frente, ele desprendido do corpo físico, numa distância indescritível para o pensamento humano, contemplei uma criatura de grandeza excepcional e de uma perfeição assombrosa, tão bela que produzia em minha alma verdadeira vertigem. O que é descrito por Saulo, ou por Paulo, quando ele encontrou Jesus na estrada de Damasco? O que está escrito no livro Paulo Estevão? A beleza de Jesus era de uma beleza majestática. Beleza majestática. Indescritível em língua humana. Agora, nós temos o outro lado. Então, de acordo com o seu aperfeiçoamento, com a sua conduta, com as suas palavras, com as suas ações, você vai cada vez se aperfeiçoando cada vez mais, inclusive no seu corpo. Inclusive no seu corpo. Certo? E se você for pela estrada contrária? Essa imagem foi colocada no Globo em 1982. Esse camarada foi fotografado pela Globo, pelo jornal Globo, 1983, perdão, e estava fumando. Perceba o que está se desenhando na fumaça do cigarro. Uma medonha silhueta, uma caratonha, 2 dentes incisivos como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante, um nariz com asa do nariz e tudo,
um olho, uma grossa sobrancelha, uma vasta cabeleira e uma orelha. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou depois, nada apareceria. Vou te dar a minha opinião. Eu acho que esse camarada era um médico de efeitos físicos. E dele se desprenderam moléculas de ectoplasma. E essas moléculas de ectoplasma moldaram a silhueta de um espírito obsessor que o acompanha, ou que o acompanhava. A fumaça seguiu o mesmo trajeto. E naquele momento da fotografia aparece. O que eu coloco nas minhas apresentações? Passo para o lado de lá. Eu tenho do lado de lá maconha, crack, eu tenho ópio, eu tenho álcool, eu tenho nicotina? Não. E aí, segundo as informações que nos chegam através de mensagens mediúnicas confiáveis, o sofrimento deles é inenarrável em linguagem humana, seja em línguas mortas ou vivas. Mas eles têm um lenitivo, se aproximam de nós, principalmente dos jovens, e intuem, experimenta, usa. E quando nós entramos nessa mesma estrada, de nós se desprendem fluidos barônicos nocivos que são por eles absorvidos, diminuindo assim o seu desespero. Agora, como nós, são imortais, mais cedo ou mais tarde se recuperarão. Como nós, são imortais, mais cedo ou mais tarde se recuperarão. Agora, o que acontecerá com aqueles que se utilizam para enriquecer do mercado das drogas, do mercado das armas? Vocês têm uma ideia de quanto é que foi arrecadado pelos fabricantes de armas em 2022? 2 trilhões e 200 bilhões de dólares. Essa quantia seria suficiente para acabar com a fome no mundo em um ano. Esse é o planeta que nós habitamos. Bom, eu vi essa imagem aí quando tinha 9 anos de idade. Nunca mais saiu da minha cabeça. Desde os 9 anos de idade. Uma figura de um artista chamado Gustave Doré, francês, que sobre a Divina Comédia fez 140, 150 desenhos. A Divina Comédia foi escrita no século XIII, os desenhos dele no século XIX. E, criado numa família muito pobre, o meu pai comprava toda semana uma revista chamada Trópicos, que vinha arte, história e ciência. E veio um artigo sobre a Divina Comédia com 7 ou 8 desenhos do Gustave Doré. Um era esse. Dante Alighieri, com seu guia Virgílio, caminhando pelo umbral e se deparando com espíritos em forma de tronco de árvore. Perdão, fiz besteira. Bom, nós estamos vendo aqui um espírito em forma de tronco de árvore. Ali um outro espírito e aqui outro, certo? Então foi essa imagem que eu vi. Bom, passam-se mais de 50 anos, você escreve um livro e a imagem que nunca saiu da memória da criança é a capa do livro. Isso tem algum planejamento ou isso é obra do acaso? Toda vez que eu escrevo a palavra acaso, eu boto entre aspas. Não acredito em acaso? Acredito que tem um planejamento que nós não compreendemos. Eu, quando olho para trás, diante do que eu vi acontecer na minha vida, entendo porque eu estou aqui hoje. Algum planejamento estava. Aí está Gustave Doré e aí está Dante Alighieri. Bem, aí meu pai. Aí, diante daquele material que o Rocha Lima deixou, que era sobre esse livro, Espíritos Decaídos Materializados, e que o nome que ele daria seria Monstros da Espiritualidade, depois o Frei Luiz pediu que eu mudasse o título, porque Monstros da Espiritualidade era um título muito forte. Aí eu botei Espíritos Decaídos Materializados. Bom, aí eu perguntava para o meu pai, papai, escuta aqui, quando você tem a tua evidência e vê esses espíritos em treva, é isso que você vê? É isso aí que você vê? É isso aí que você vê? Desenhos do Gustave Doré, é isso que o senhor vê? Aí ele olhava e falava assim, olha, é mais ou menos esse sofrimento que eu vejo sim, porém com uma diferença. Os desenhos do Gustave Doré mostram corpos atléticos, musculosos, e o que eu vejo não são corpos musculosos não, eu vejo esqueletos, eu vejo indivíduos padecendo uma terrível fome, emagrecidos, fantasmas. Essa é a diferença do que o meu pai via para os desenhos de Gustave Doré. Bem,
Aí está o lar de Frei Luís, fotografia aérea, e aqui está onde essa fenomenologia durante 60 anos aconteceu. O que aconteceu no lar de Frei Luís, insisto, repito, não aconteceu em nenhum local do planeta Terra na história da humanidade. Em que local apareceram espíritos materializados durante 60 anos? Desses 60 anos, eu participei durante 40 anos. E sempre coloco a segunda pergunta. Para que se construir uma estrutura dessa no meio de uma floresta, no alto de uma montanha em Jacarepaguá? Quanto custou? Para quê? A não ser que algo extremamente importante aí aconteça. E aconteceu. Aí está um dos nossos médiuns de efeitos físicos, desmaiado, e aqui algumas fotografias das entidades materializadas. Nós estamos vendo um espírito materializado, envolto em mantos alvinitentes, luminescentes, e que foi o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tenham origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos. Se alguém está escutando isso pela primeira vez, saiba que se tivesse um espírito materializado aqui, todo mundo estava vendo, e não somente um médium vidente. Se ele pegasse esse microfone e falasse alguma coisa, todo mundo ia ouvir. O médium está desmaiado dentro da cabine. A entidade tanto está materializada que impressionou uma chapa fotográfica. E nitidamente você vê que as fisionomias são diferentes. Então foi isso que aconteceu com Jesus. E outra coisa, o corpo do médium pode se desmaterializar. Aí nós estamos falando de quê? Transformação de matéria em energia. E quanto maior a desmaterialização do corpo do médium, melhor a materialização do espírito. E ele pode se exteriorizar da cabine exatamente como ele era na última encarnação. Se a psicosfera da sala não estiver adequada, porque essas energias são sensíveis ao próprio pensamento, a entidade pode vir semelhante ao médium, o que leva à desconfiança. Porém, André Luiz me diz por que isso acontece. Olha, a principal motivação para que essa fenomenologia aconteça é o atendimento de pacientes graves, porque quem mais se materializam são médicos. Então, se a psicosfera da sala não estiver adequada, sabe o que nós fazemos? Deixamos com que o perispírito do médium se desprenda dele e a entidade se incorpora nesse perispírito, se recobre com moléculas de ectoplasma e se materializa. Quando isso acontece, a fisionomia da entidade materializada se assemelha à do médium e a tonalidade da sua voz também. Então, ainda bem que nós temos as referências bibliográficas de André Luiz. Estamos vendo Frederic von Stein materializado com o lírio nas mãos, porque o lírio é o símbolo de Frei Luís, que quando habitava um mosteiro lá em Petrópolis, era quem cuidava do jardim do mosteiro e adorava lírios e violetas. Bem, daqui para frente começam imagens muito fortes. Então, estamos na nossa sala, estamos conversando como entes queridos, certo? Então, primeira pergunta. Alterações no corpo extrafísico de espíritos habitantes de universos paralelos já foram fotografadas na Terra? Foram, no lar de Frei Luís. Em nenhum outro lugar do mundo. Quando? No final da década de 70 e início da década de 80 do século XX. Frei Luís chamou Luiz da Rocha Lima e disse o seguinte: olha, organize um grupo seleto que nós vamos tentar a materialização de 7 espíritos decaídos, deformados, animalizados, e levem um fotógrafo profissional. Naquele tempo era uma máquina com flash. O flash era envolto em papel celofane vermelho, porque no conjunto da luz branca, a energia que menos afeta o ectoplasma, porque é a menos energética, é a da luz vermelha. Então nós nos acomodávamos no santuário do lado de Frei Luís sob a luz vermelha. Aí depois as luzes eram apagadas e os fenômenos começavam. Bom, então o que acontece? Coloco essa imagem para lembrar que um cirurgião com atuação ao longo de 50 anos não pode ser um alucinado. Nem eu viria aqui trazer fantasias
nem mentiras. Não colocaria o meu nome, o meu currículo, a minha família, o meu trabalho em risco. Então, o que eu apresentarei daqui para frente é a pura verdade. E aconteceu quase há 50 anos atrás. Aqui está o santuário das materializações. Mas um segundo santuário foi construído, bem menor, envolto nessa floresta. E esse santuário recebeu o nome de Santuário de Américo, um espírito obsessor que se aproximou comandando uma falange do lar de Frei Luís, tentando impedir as verdades que ali surgiam. Só que foi conquistado pelo amor de Frei Luís e se modificou. Em homenagem a ele, Luís da Rocha Lima, até sob a orientação de Frei Luís, colocou o título do santuário como Santuário de Américo. Aí está o Santuário de Américo. Já foi mudado, já não é mais lá em cima naquela montanha. É embaixo, ao lado do busto de Frei Luís, no lado de Frei Luís. Bem, aí está a equipe que foi designada para acompanhar este médium com um fotógrafo profissional. Dessas 7 reuniões, 2 eu participei. Dessas 7 reuniões, 2 eu participei, porque eu estava chegando no lar de Frei Luís. Cheguei em 1978. Reunidos, vamos subir a montanha às 6, 7 horas da noite. Para quê? 6, 7 horas da noite, você subir naquela floresta, se ingressar num santuário com aquelas dimensões, a não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu. Quando entraram na primeira região, primeira reunião, todo o mobiliário da sala estava despedaçado. E ninguém tinha entrado lá. Então, esses nossos amigos, esses nossos irmãos obsessores, podem ser taxados de tudo: violentos, traiçoeiros, maledicentes, menos de ignorantes. São cientistas, são estudiosos, sabem manipular, conforme inteligentes, as tremendas energias ectoplasmáticas existentes em nós. Então, se o planeta Terra não estivesse sob a proteção de um Cristo planetário chamado Jesus, com as legiões de espíritos sob seu comando, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Olha como estava o mobiliário da sala quando lá ingressaram. Não foi possível a primeira reunião. Então, organizou-se uma próxima reunião em outra data. Naquele dia foi impossível. E aí surge uma dessas entidades. A entidade não tem nada a ver em semelhança com o médium, e aparece à porta da cabine com uma vela e uma espécie de cordão pendurado na testa, certo? E a fisionomia completamente diferente da do médium. Outra imagem, nós estamos vendo uma imagem da mitologia grega chamada Cíclope. Essa imagem, a entidade só tem um olho na testa. Uma dessas entidades se materializa e é fotografada semelhante a um cíclope da mitologia grega. Aí está. Aonde aconteceu isso na história da humanidade e em que local do planeta Terra? E a que mais me impressionou na elaboração desse livro foi a de um carrasco da Idade Média. Nós éramos comandados por um almirante da Marinha e ele tinha uma disciplina militar. Ele revistava a cabine, revistava o médium, revistava os participantes. Então, de onde veio essa vestimenta pesada? Um tecido quadriculado, parecendo um tecido escocês, cordões brancos em volta da cintura, a impressão que se tem que a entidade está com as mãos atadas nas suas costas, e um tremendo capuz. Nitidamente se vê o horror da entidade no seu olhar sendo fotografado. Depois que essa reunião terminou, Padre Isabel chamou Luís da Rocha Lima e disse para ele o seguinte: olha, desde que esse espírito desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco do seu perispírito porque está colada como uma forma pensamento. E nós não podemos auxiliá-lo diminuindo o seu sofrimento
através de uma encarnação, ou uma reencarnação. Bem, se ele foi um carrasco da Idade Média, está padecendo assim há séculos. Quantas cabeças ele decepou? Estão percebendo? Isso sendo comprovado cientificamente, por que eu farei o que eu faço? Bom, aí a gente vem com duas imagens. Passei rápido. Se soubesse o que os aguarda, não estariam fazendo o que estão fazendo. Agora, existe outra forma de você decepar a cabeça, sabe qual é? Você assume um cargo público e desvia os dinheiros da saúde para você. Quantas cabeças você está decepando? Eu posso desviar o dinheiro da educação, pior ainda, porque quando você deseduca a população, você cria brechas para que doenças delas se aproximem. Elas não vão se vacinar, não são educadas, elas não vão deixar de ingerir alimentos que são prejudiciais, certo? Eu posso desviar também o dinheiro da merenda escolar, do saneamento básico. Estão percebendo a importância de encontros iguais a esse? Somos pedras de um quebra-cabeça que está sendo montado. E até onde eu percebo, a missão desse quebra-cabeça é salvar a humanidade. Porque essas verdades serão todas comprovadas pela ciência. Como, por exemplo, a imortalidade. Como, por exemplo, a reencarnação. Se for provada pela ciência, eu posso voltar em qualquer família, em qualquer regime de governo, em qualquer religião, em qualquer etnia. Então, por que eu vou me indispor com o próximo simplesmente porque ele está do lado de lá da fronteira? Eu posso nascer como palestino e posso nascer como judeu. Eu posso nascer como ucraniano e posso nascer como russo. Estão no momento ocorrendo 50 processos de guerra no planeta. E nós só sabemos da Ucrânia e só sabemos da faixa de Gaza. Vejam o planeta que nós estamos habitando. Bom, então eu vi, e por ter visto espíritos teletransportados e materializados, e com eles conversado durante 40 anos, creio na imortalidade da alma. Inabalável. Vou viver para sempre. Isso aqui é um veículo que eu vou largar e, evidentemente, enquanto não atingir o estágio de espírito puro, continuarei reencarnando. Continuarei precisando de corpos. E aí uma coisa sempre me perturbou a mente. Estão percebendo o que foi colocado nos meus ombros? Alguém conhece vocês melhor do que vocês? Alguém me conhece melhor do que eu? Não. Então, por que isso foi colocado nos meus ombros? Eu, quando olho para dentro de mim, tenho vontade de sair correndo? Então, essa coisa sempre veio na minha... Por que eu estou nessa? Que missão seria essa que me foi colocada? Bom, aí acontece o seguinte... Essa pergunta fez aos nossos amigos do plano espiritual. Por favor, entreguem a minha questão a Frei Luiz. O que ele quer que eu faça? E veio uma resposta através de um médico, chamado Charles Pierre, através do seu médium de efeitos físicos. Paulo César, não pare de estudar, porque sua missão está só começando. Cara, começando com 10 livros, talvez 11, talvez 12. Então eu acho que está começando agora e vai continuar nas próximas encarnações. Eu vou voltar onde? Minha esposa quer reencarnar na Áustria e ser pianista. Eu falei, para a Áustria não vou. Aí ela perguntou, para onde é que você quer ir? Eu vou reencarnar numa comunidade atrás do Lar de Frei Luiz. E vou pular para dentro do Lar de Frei Luiz. Tá? Diante de tudo que eu vi, eu só podia ter casado com 2 mulheres. Uma psicóloga e uma psiquiatra. Casei com uma psicóloga. Bem, então era isso que nós teríamos a trazer hoje e, evidentemente, a gente vai terminar em homenagem ao nosso guia, ao nosso protetor, ao nosso modelo, Jesus. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na tristeza e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura, sempre em nosso coração. Ouve, Senhor, esta prece e nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão.
transforma em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu és a nossa firmeza e nos erros e fraquezas jamais nos negaste a mão. Certos de que essa prece foi ouvida e toda desgraça vencida pelos bons guerreiros do além, nós nos ajoelhamos em espírito e, agradecidos a Jesus o Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Graças a Deus, muito obrigado. Gente, olha só, nós vamos abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Paulo? Aqui. Seu nome? Andressa. Andressa. Bom dia, Dr. Paulo. Eu queria saber a sua percepção sobre o efeito placebo. Aprofunda essa pergunta sobre o placebo. Aprofunda a pergunta e explica o placebo que é para Eu gostaria de saber sobre a sua percepção sobre os estudos que o Dr. Joe Dispenza vem desenvolvendo sobre o efeito placebo. Grupos em que ele reúne pessoas e ele aplica medicamentos onde não tem balas, né? E aquelas pessoas possuem um retorno positivo e cura de doenças através desses medicamentos. Sim. Então, as pessoas que recebem o medicamento não sabem qual é o efeito do medicamento. São dois grupos. Qual é o grupo que vai receber o medicamento? Qual é o grupo que recebe uma imitação do medicamento? 2. E aí eles avaliam. Você quer que eu faça essa resposta em relação a quê? É possível, é uma estratégia científica, mas em relação ao que nós apresentamos, o que é que você gostaria que eu respondesse? Eu sou de acordo, porque muitas descobertas vieram através da pesquisa pelo placebo. Inclusive, o placebo já está sendo investigado em médiums. E tem um trabalho feito nos Estados Unidos com acompanhamento de médicos brasileiros em que mostrou uma diferença entre a estrutura pelas imagens de tomografia e ressonância magnética do cérebro de médiums em relação aos não médiums. E um não sabe qual é um e o outro não sabe qual é o outro. E isso também comprovou. Então, nós estamos, por enquanto, somente vendo os resultados na parte física, não estamos vendo na parte extrafísica. Agora, estamos no caminho de compreender tudo isso, correto? Inclusive, pesquisas semelhantes a essa foram feitas com a glândula pineal na USP pelo nosso colega Sérgio Felipe. De acordo. Eu. Seu nome? Rita. Então, doutor Paulo, eu queria perguntar ao senhor, aonde a gente encontra esses buracos de minhoca? Em laboratório, por enquanto. Não temos condições de captá-los pela nossa sensibilidade, porque os nossos sentidos estão muito primários ainda. Temos 5 sentidos. Imagina se eu tivesse uma sensibilidade mediúnica que permitisse que eu tivesse uma captação direta dos médicos que me acompanham. Nenhum médico da Terra, nem os que em isso não acreditam, estão sozinhos.
porque nós só sabemos tratar do casulo. Quem está tratando da borboleta? Colegas que me acompanham. Mas eu não tenho sensibilidade, não tenho sentidos para perceber a sua presença, mas tenho certeza absoluta de que eles estão ao meu lado. E ouso afirmar que muitos dos sucessos que nós médicos temos com os nossos pacientes não teríamos sem essa ajuda imponderável aos nossos pobres 5 sentidos. Porque muitas das doenças que nós tratamos não têm origem no corpo físico, e sim no corpo extrafísico. Então, por que a minha neta, com 9 anos de idade, quando minha nora estava para 3 para 4 meses de gravidez, foi picada pelo mosquito da Zika, e a minha neta nasceu com microcefalia? Não nasceu com microcefalia. A criança não fala, não anda, não senta e não come. Está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. Graças a Deus está na minha família. Agora, percebam que essa história tem uma outra face da moeda. É impressionante a precisão dessa doença. Ela envolve 4 seres vivos: vírus, inseto, gestante e feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito pica a gestante, corre pela corrente sanguínea, atravessa a placenta e entra no feto. Em bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula tronconeuronal, absorve energia e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É de uma precisão impressionante. Aí acontece o seguinte: pesquisadores da USP tiveram a seguinte ideia: se esse vírus acomete células tronco neural, o que aconteceria se injetássemos esse vírus em tumores que acometem cérebros de criança, como o astrocitoma, e que também tem célula tronco tumoral? Implantaram esse tumor no cérebro de ratos. A doença evoluiu, deu metástases ósseas, e com essas metástases ósseas já instaladas, injetaram nos animais o vírus da Zika, o mesmo vírus que causa a microcefalia da minha neta. O vírus eliminou todas as células cancerosas, poupando todas as células normais. Então me parece que esses espíritos vieram com 2 bagagens, uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. Porque é um tremendo problema para os nossos neurocirurgiões infantis, porque tem que abrir o crânio da criança, tenta tirar o tumor do cérebro, faz radioquimioterapia e a maioria morre. Mais de 4.000 crianças nasceram com microcefalia. Só restam 1.400 vivas. No Rio de Janeiro, a única viva é a minha neta. Estamos em família, né? Houve uma reunião, um simpósio, na mais importante organização científica médica no Brasil. O que seria discutido? A colocação da cadeira de espiritualidade nas escolas de medicina, obrigatoriamente. Foram chamados 5 palestrantes: um bispo católico, pediatra, um rabino, um representante do espiritismo, um filósofo e um monge budista. Cada um falou meia hora. Eu estava sentado na plateia assistindo. O bispo subiu, não vou dizer, não foi o bispo, não vou dizer qual foi a vertente. Falou meia hora e disse o seguinte: olha, diante da dor e do sofrimento, nós temos que nos manter firmes. Anotei aquela frase. Subiu outro. Falou e deixou a seguinte frase: diante da dor e do sofrimento, a palavra porquê não faz parte do nosso dicionário. Anotei aquela frase. E aí, o presidente do simpósio passou a palavra para os membros da academia para que fizesse seu comentário essa pergunta. Ninguém. E passou para a plateia. Ninguém. Só que eu tentei ficar com o braço para baixo. Alguém pegou meu braço. Aí veio um funcionário com o microfone. Se identifique e faça o seu comentário, a sua pergunta. Olha, eu estou com uma neta assim. Estou com uma neta assim. Com todo respeito, o representante dessa vertente poderia me dizer como eu peço a minha neta para se manter firme? Burburinho da plateia daqui, burburinho da plateia dali, não teve resposta. Olha, com todo respeito a esse outro representante dessa outra corrente, nós estamos aqui discutindo a colocação da espiritualidade como cadeira nas escolas de medicina. Se um estudante de medicina me perguntar por que um ser
infinitamente perfeito em tudo, permite uma tragédia biológica numa criança que nem nasceu, o que eu respondo para ele? Que o porquê não faz parte do nosso dicionário? Burburinho da plateia dali, burburinho da plateia dali, não teve resposta. Sabe o que aconteceu? O presidente pegou o microfone e falou assim: está encerrado o simpósio. E aí pessoas da plateia se levantaram e vieram na minha direção. A impressão que eu tive é que eu seria linchado. Paulo César, por que tu não fez essa pergunta por representante do Espiritismo? Porque ele me responderia por uma única palavra: reencarnação. Fiz essa pergunta para quem não aceita isso, para quem não acredita isso. Se o porquê não fizesse parte do nosso dicionário, nós estávamos habitando cavernas na Idade da Pedra. Então, eu acho o seguinte, nós estamos no caminho. Curiosamente, depois o presidente me procurou e disse: Paulo César, nós estamos pensando em repetir esse encontro no futuro. Talvez você seja convidado. Olha aqui, professor, antes do senhor me convidar, eu vou colocar um livro na sua mão chamado A Face Oculta na Medicina. Primeiro o senhor leia, depois o senhor toma uma decisão se o senhor quer me convidar, porque pode dar uma confusão aqui danada. Agora, isso está acontecendo, estão sendo criadas ligas de espiritualidade nas escolas de medicina. Amanhã eu vou fazer uma palestra em uma dessas escolas onde eu trabalho, para alunos. E quem é que estão criando essas ligas de espiritualidade? Não são as direções, nem são os professores, são os alunos. Você sabe onde é que eu estava quinta-feira? Num congresso de ginecologia e obstetrícia. Fui convidado para falar. Bom, vocês querem que fale sobre o quê? Eu tenho uma experiência grande sobre câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama. Vocês querem que eu fale sobre o quê? Um congresso de ginecologia e obstetrícia? Nós queremos que você fale sobre a face oculta na medicina. Tem certeza? Tenho. Quem estava me convidando era o presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil. Tudo bem, falei. Vamos ver. Então, parece que está começando a permear. Vocês podem me ajudar da seguinte maneira. Há ano retrasado, eu estava fazendo uma apresentação no Congresso de Medicina e Espiritualidade em Vitória. Acabei de falar, o auditório repleto de médicos, Medicina e Espiritualidade. E veio um colega na minha direção e falou assim: olha, sou seu colega de São Paulo, vou te contar o que aconteceu comigo. 10 pacientes meus, 10, me presentearam com o mesmo livro, A Face Oculta na Medicina. Caraca! Com dedicatória e data diferente. Te procuraram em lugares diferentes e data diferente. O que tu fez com os 10 livros? Fiquei com um e doei os outros 9 para colegas médicos. Se vocês tiverem lido A Face Oculta na Medicina, empurra na mão de um colega, eles precisam muito. 80% da minha classe não consegue acreditar em nada além da matéria tangível. E eu sei por quê. Quantos pacientes eu operei ao longo de 50 anos? Em alguns dos pacientes que eu abri, ou então entrei com microcâmera de televisão, eu encontrei a alma ou o espírito? Então, para nós é muito difícil acreditar em alguma coisa além da matéria física. E outra coisa, está acontecendo, parece a mesma coisa com o último livro, Justiça e Ectoplasmia. Todos nós conhecemos advogados, conhecemos promissores, conhecemos juízes. Joga a semente. É muito importante que eles sejam tocados no seu espírito pelo que nós sabemos. Aí o que acontece? Embasamento científico. Aí vem com mais... Peraí, esse camarada não pode ser maluco. 50 anos de cirurgião, dá aula em 2 faculdades, tem título disso, daquilo. Deixa eu ver melhor o que ele fala e o que eu escreve. E aí sabe o que acontece? Me procuram sorrateiramente. Um dia desse, um colega desse, cirurgião, trabalha comigo há mais de 40 anos, eu fui parar no Senado por causa desse trabalho, no dia do médico, de 1919. Aí ele viu, 2019. Aí me procurou: olha, eu vou contar um negócio para você que eu não contei nem para minha família. O que você vai contar? Eu estava de plantão no Cardoso Fontes e deu entrada de um filho de um médico com tiro no tórax. A bala estava encostada no coração. Eu fiquei cuidando e o coração parou. Durante 40 minutos eu massageei, com outros colegas também fazendo a intubação, e ele não voltou. Aí eu decidi parar. Paulo César, tu sabe que quando eu decidi parar, nitidamente alguém soprou no meu ouvido: continua. Eu continuei e salvei o rapaz? Ele não contou nem para a família. Temos medo, né? Vão nos chamar de maluco, de alucinado.
Daí a importância da ciência se aproximar das religiões. A aproximação entre a ciência e a religião salva a humanidade. Todos esses corruptores, assassinos, pedófilos, não é? Vacinam seus filhos contra tudo. Pedófilo é aquela imagem que eu mostrei daquele espírito como cíclope. Todos eles vacinam seus filhos contra tudo e se vacinam também. Por quê? Foi a ciência que comprovou a existência dos micro-organismos causadores das doenças. Nós estamos vendo? Estão na nossa pele, na nossa roupa, no ar que nós respiramos, nos alimentos que nós ingerimos. Quem provou isso foi a ciência. E se a ciência atingir, como está nesse caminho, uma sensibilidade tecnológica tão profunda que detecte a energia do perispírito? Tudo é energia. Aí tu vai matar quem? A separação entre os dois componentes no momento do óbito. Para que pena de morte? Para que suicídio? Há pouco tempo, uma menina de 21 anos na UERJ se jogou do 8º andar. Nós organizamos um grupo no CREMERGE, ao qual eu pertenço, para elaborar simpósios sobre a ausência da finitude da vida, da espiritualidade, tentando comprovar que não existe morte. Para que se suicidar? Uma dessas suicidas se manifestou no lar de Frei Luís, incorporada numa médium, em pranto convulsivo. E aí o presidente tentou acalmá-la, uma jovem que tinha se suicidado. Amiga, sabemos o que está passando, pode ter se suicidado através de um enforcamento, se jogou de algum precipício, se entregou seu corpo às chamas. Estamos orando por você para que tudo seja aliviado. Olha o que ela respondia. Todas essas possibilidades colocadas são inenarráveis nas suas línguas humanas. Mas nada se compara a eu contemplar o tempo inteiro, não é um momento ou outro não, meu pai e minha mãe envelhecidos, passando fome, frio e sede, e eu não ter um corpo para ajudá-los. Isso nunca mais saiu da minha mente. Seu nome? Flávia. Flávia, por favor. Doutor Paulo, eu gostaria, agora, não só uma questão operacional, lá no Frei Luís, quando o pessoal faz a triagem das pessoas que chegam precisando de ajuda, né? Como é que o Frei Luís treina esses profissionais? Porque é preciso saber olhar para ver que caminho você coloca aquela pessoa, né? Chegou lá pela primeira vez. É atendido por um grupo de membros do Lar de Frei Luís, intitulado Atendimento Fraterno. E aí ele é entrevistado, diz qual é a necessidade que ele tem, por que ele está se aproximando do Lar de Frei Luís, e aí é conduzido para uma das dezenas de salas que nós temos. Mais de 800 médiuns estão trabalhando lá. O Lar de Frei Luís é o maior centro espírita do Rio de Janeiro. E o maior centro espírita do Rio de Janeiro, comandado por uma entidade católica, Frei Luís. Nós é que nos separamos, né? Para o tal Cristo planetário, para o tal Criador, essa separação não existe. Somos o único rebanho, mais de 22 bilhões de espíritos, 8 bilhões e meio encarnados e mais 14 bilhões desencarnados. Estamos sob o mesmo controle, sob o mesmo planejamento e sob os mesmos cuidados. Então há um grupo especializado em receber, avaliar e ver para onde será encaminhado. Muito obrigada, doutor Paulo. Nossa, foi demais, né, gente? Eu acho que... Bom, eu vou responder a tanta gentileza com algumas palavras.
Se concentrem, pensem nos seus entes queridos, pensem em todos aqueles que estão necessitando de ajuda, seja física, seja espiritual, nesse momento. Se possível, também não olhe o telefone. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó divina soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus. Então eu fico lá embaixo. Os autógrafos, tá? Gente, como é que continua depois disso?